Olá, seja bem-vindo aqui ao Instituto Luiz Mário Moutinho. Eu sou o Luiz Mário Moutinho, tenho uma alegria muito grande hoje. Estou recebendo aqui Lauro Castro, amigo, Alegria toda um jovem advogado, brilhante, trilhando uma carreira que eu venho acompanhando de longe já há algum tempo, né? E com muita alegria. Lauro vi nascer, eu posso dizer isso, digo sempre. O pai dele é meu amigo desde garoto, né? E somos amigos até hoje. Aquela amizade da infância. Lauro não era nem nascido, não pensava nem nascer. E é em razão disso que eu tenho muita alegria mesmo de recebê-lo aqui hoje. E ainda para falar um pouco desse livro aqui de Lauro, né? Advogado, mestre em Direito pela Universidade Católica. Isso. O livro dele vem numa coleção da editora Juspodium, tá? A coleção aqui em homenagem a Eduardo Espíndola, né? Um processualista de renome. O prefácio é de nada mais, nada menos do que de Fred Didier, né? Dispensa considerações. E a apresentação também de um processualista de escola, aqui o nosso Lúcio Grassi Gouveia, meu colega da magistratura pernambucana, né? Lúcio Grassi é professor da Universidade Católica de Pernambuco, do PPGD, e é ele quem faz a apresentação do livro. Lauro fala sobre o princípio da cooperação e a fundamentação analítica no Código de Processo Civil de 2015. São dois temas que nós não tínhamos assim explicitado no Código de Processo Civil de 73, né? Exato. No nosso Código de 73. Dois assuntos importantes na atividade judicial, quer dizer, no ambiente judicial, na advocacia ali. Então, Lauro, seja bem-vindo. Aliás, você já esteve aqui no Instituto também, num outro programa nosso, né? Caminhos da Advocacia, com o nosso Antônio Maciel, e agora comigo. Luiz, é uma satisfação sempre estar aqui, antes de adentrar nesse tema, né, que envolve esse livro, que foi uma grande felicidade. Eu queria aqui externar minha gratidão, né? Eu sou um soldado do Instituto, né? Vi aqui cada passo que é dado nesse Instituto, que para mim ele une da melhor forma, eu acredito, no Brasil, a teoria e a prática dentro do meio jurídico. Isso é muito importante. Eu acho que é uma parte que a educação ela tem que cada vez mais se aprofundar. O Instituto faz isso com muita excelência. Além dessa satisfação de ser soldado do Instituto, eu tenho a satisfação de ter você como uma pessoa que é uma referência para mim, não só como ser humano, não só como profissional, mas também como ser humano. Então, eu tenho que fazer essa introdução, porque quando a gente fala do coração, é ainda mais fácil e mais simples, né? Agora, indo ao que interessa, senão a gente vai ficar aqui... Isso, rasgando cedo. A respeito do livro. Cooperação, começa por Cooperação, né? Que eu tive muita afinidade com esse tema. O que aconteceu? Na verdade, fazendo aqui uma referência ao meu orientador do mestrado, isso aqui é a consequência de uma produção acadêmica de dissertação do mestrado, que eu tive a felicidade de fazer tanto aqui pela Universidade Católica de Pernambuco, quanto pela Universidade Federal da Bahia, né, com os professores Lúcio Grassi, que foi meu co-orientador, e com o professor Fred Didier Júnior, que foi meu orientador, e com quem eu desenvolvi esse tema em conjunto. Eu sempre tive um perfil muito conciliador, apesar de ser um advogado que tenho que combater enfim, vivenciar os desafios do cotidiano e do contencioso. Eu acredito muito na conciliação, na cooperação, nas vias transversas que existem no processo para que a solução efetiva às partes e à justiça ela seja conquistada. Então, esse tema, quando eu comecei a me aprofundar durante o mestrado, ele me cativou no primeiro momento por orientação do professor Fred Didier Júnior, por conta do CPC ter positivado como norma fundamental de processo o princípio da cooperação, por meio do seu artigo 6º. E é um princípio que traz a
comunidade jurídica uma ideia de que as partes elas podem e devem cooperar entre si, e eu digo partes, não no sentido de só parte, mas partes como operadores processo, né? de direito. O juiz também. O magistrado e o autor, o réu, enfim, inclusive os auxiliares da justiça, para que se encontre num prazo célere uma decisão de mérito justa e efetiva. E isso, né, me chamou a atenção pelo primeiro momento e nós passamos a fazer uma análise de como, na prática, esse princípio poderia, de fato, contribuir com essa ideia, né, com essa ideia de cooperação. E o enfoque do tema, né, você vê a palavra aí, fundamentação analítica no CPC 2015 e princípio da cooperação, ele passa através de um estudo relacionado à própria disposição que existe no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que impôs aos magistrados, aos julgadores, uma ideia de fundamentação analítica. E isso foi muito cobrado, não é, enfim, pela doutrina e muito debatido academicamente a respeito da necessidade. Olha, o juiz, o magistrado, o desembargador, enfim, ele tem que analisar em sua decisão todos os argumentos que foram levantados pelas partes. Ele precisa promover uma fundamentação analítica sob pena daquela decisão ser nula. É trazer uma racionalidade à decisão, né? Explicar o porquê que ele está decidindo daquele jeito, né? Exato. Senão fica uma decisão com uma carga subjetiva muito grande. Né? Muito grande. É um mecanismo de autocontenção do julgador, né? Exato. Para que ele tenha uma decisão e não uma escolha ali. Perfeito, Neymar. Mas o que é que acabou trazendo, e aí é onde eu quero chegar? Existiu essa obrigação direcionada aos magistrados em si. Eu disse, olha, se estamos dentro de um código de processo civil, onde o princípio da cooperação ele foi positivado como uma norma fundamental, nós não podemos impor simplesmente essa obrigação ao magistrado. A sentença, ela passa pela produção da parte. Eu já escutei vários professores também dizerem isso, que a sentença ela começa numa inicial bem feita. Se o advogado ele constrói o processo desde o início com fundamentos, não é, que sejam fundamentos técnicos, objetivos, não é, que tragam ali à luz da legislação aplicável ao caso uma coerência narrativa e que não seja protelatória, que seja objetiva, aquilo vai facilitar o trabalho do julgador em si. Então, o grande ponto desse livro para mim, além de de promover uma disposição, né, no primeiro capítulo ele fala sobre a propedêutica ao princípio da cooperação, então nós temos ali toda uma análise da construção pela doutrina desse princípio até se chegar na sua positivação no Código de Processo Civil de 2015. O foco desse livro é justamente trazer esse ponto reflexo ao artigo 489, parágrafo 1º, no sentido de que, para que se exija uma fundamentação analítica das decisões, as partes precisam colaborar, né? Também os advogados precisam colaborar e precisam compor a fundamentação e a postulação que é apresentada ao judiciário também de forma analítica. Então, nós propomos, a partir desse livro, que o parágrafo 1º do artigo 489, que impõe a fundamentação analítica às decisões, ele, por ordem reflexa, também impõe às partes a necessidade de apresentar uma postulação de forma analítica, construindo, assim, um ambiente cooperativo para que o processo se desenvolva da melhor forma. Lauro, exemplifique o que não é uma postulação analítica. Um recurso especial com uma indicação de 35 ofensas à legislação federal. Estava conversando há pouco, lá embaixo, hoje está tendo aula com o Renato uma aula de estudo com o professor Renato Castro, que compõe também o STJ, e ele disse que não é incomum receber recursos onde com 100 páginas, com 80 páginas, com 40 referências a eventuais
violações. Hoje existe um excesso de demanda e escassez de tempo. Isso não é cooperação, né? Isso não é cooperação. Isso não é analítico. Quando você busca argumentar demais e encher demais, não é, aquela sua minuta, aquilo muitas vezes, o Luiz Mário, eu acho que deve ter uma impressão disso, pode parecer para o magistrado que, olha, se a parte tivesse o direito, ela já poderia ter sintetizado isso de melhor forma. Eu vou lhe contar uma história, para vocês também que estão assistindo. Eu gosto sempre de histórias, vai ficando mais velho, vai acumulando história. Aí era um desembargador, isso eu já recebi de tradição, né, dos mais antigos. Um desembargador, aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco há muitos anos, um advogado com um habeas corpus, naquele tempo tinha máquina de escrever, né? E chegou desesperado para falar com o desembargador. E era um habeas corpus, assim, quase que um livro, né? Ele disse: desembargador, eu escrevi esse habeas corpus com 150 páginas e aqui o meu cliente... O desembargador pegou assim o habeas corpus, nas 150 páginas, fez assim e disse: olha, se tivesse direito, você escrevia em 3. Então, assim, eu vou dar uma dica aqui para quem está assistindo o Jovem Advogado, que Lauro dá com muita elegância a questão da cooperação e da fundamentação analítica, que nada mais é do que você ser sintético, ser direto e objetivo, ser honesto na argumentação, né? Honesto com o juízo, não é? Correto com o juízo, para que o juiz também possa ser analítico e possa cumprir a missão dele de cooperar como ator do processo, né? Exatamente. Então, assim, eu, na prática, depois de 30 anos de profissão, o mais importante, na minha visão, é que você tenha a consciência de quais são os fatos relevantes para a solução do conflito. E aí você coloque isso nos fatos, né? Os fatos relevantes, não os fatos circunstanciais, que você já coopera, né? E o pedido, saber pedir é fundamental. A parte da fundamentação que está ali no meio da sua petição, ela é importante, sem dúvida nenhuma, né? Você tá onde você está lastreando. Mas o julgador, ele vai olhar secundariamente, até porque ele também conhece um pouco a fundamentação. Só se ele tiver alguma dúvida, ele vai se socorrer ali. Então, petições, 30, 40 páginas, evidentemente que a grande massa de conflitos não demandam 40 páginas. Não demandam. Você vai ter demandas que realmente exigem um maior volume de informações, etc. e tal. Então, esta cooperação, de fato, Lauro, precisa ser multifacetária, né? Ela é multifacetária. A minha preocupação com o juiz, quando ele usa a cooperação, é que ele não substitua o papel do advogado, né? Algumas relações de natureza pública, né? De natureza, como a relação de consumo, né? O julgador, na busca dessa verdade real, dessa decisão meritória justa, ele abre um pouco mão do princípio dispositivo ali da prova e, em nome da instrumentalidade, em nome dessa cooperação, ele vai buscar alguma prova, né? Mas nas relações onde não tem uma simetria entre os sujeitos do processo, a postura mais contida do julgador é recomendável. Perfeito. Né? Então, assim, o livro é interessante sob esse aspecto, né? Do advogado cooperar com o julgador para que ele possa decidir. Isso passa por um cuidado desde o início até o fim do processo. E a cooperação nada mais é do que isso. Ela namora com a lealdade, né? Namora com a lealdade processual, com a boa-fé. Com a boa-fé, né? Ela traz uma marca, né? Um balizamento ético-moral na condução do processo, que é um instrumento, né? Com uma carga pública muito grande, porque é a partir dele, o processo, é a partir dele que a pacificação social ela é alcançada. E, né? A semântica, o devido processo legal, exatamente. Como direito fundamental na Constituição. E a semântica de cooperação nunca pode ser levada, o significado, no sentido de que o magistrado vai cooperar com a parte A, B ou C. Não. Existem os deveres que são intrínsecos ao princípio da cooperação, deveres de prevenção, preclusão, prevenção. Exato. Então, você vai assistir todas as partes no mesmo sentido de ter
uma prevalência da primazia da decisão de mérito. Então, o novo código ele trouxe isso. Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que hoje a gente carece, de um modo geral, da segurança jurídica. Sim. O uso exacerbado dos princípios, né, quando a gente tem regras de conteúdo determinado, né, é perigoso, né, é perigoso no sentido de que o julgador ele passa a inventar direitos, ele passa a inventar fórmulas, né, quando isso não lhe é dado. Isso é típico do parlamento. Mas essas questões, neste ponto, que é a cooperação e a fundamentação, é importantíssimo o julgador utilizar. Né? É importantíssimo utilizar. Mas é preciso que o advogado fique atento, claro, que não obstante o dever de cooperação do julgador, ele não vai poder perder o prazo, né, claro, para contestar, esperando que o julgador coopere com a omissão dele, de juntar o seu rol de testemunhas. Não, coopere, eu esqueci. Não, o magistrado não pode ser babado do advogado. Não vai ser babado do advogado. Então, não confundir cooperação, né? Exato. Na verdade, o que se busca evitar são excessos. Isso. Né, que são cometidos. Trazer a jurisprudência defensiva, né? Eventuais abusos. Conter abusos. Trazer equilíbrio e trazer e promover segurança jurídica ao ordenamento jurídico. Nada mais é do que isso. E a proposta dessa obra, desse estudo, dessa análise, né, que nós apresentamos é justamente contribuir com a condução de um processo mais célere, mais justo e efetivo e mais equilibrado, né, entre todas as partes. É o que nós pregamos. Maravilha! Bom demais bater esse papinho com o Lauro aqui, né? Olha, carinhosamente conhecido como Laurinho por mim. Né? A alegria é toda minha, é uma honra. E estou sempre à disposição. Leitura boa, leve, tranquila, rápida, não é? Recomendo demais. Juspodium, vai no site, compra lá, dá uma leitura de uma pernada só. É uma honra para mim alegria estar aqui nesse momento. Obrigado por tudo, Mário. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.